Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite de novo, né? Quero, antes da gente começar, propriamente, alguns comentários rápidos. Essas reuniões, elas têm inicialmente dois objetivos, dois propósitos principais. O primeiro deles é o crescimento pessoal, né? A gente estudar as escrituras, analisar a nossa vida, a base das escrituras. Nossa vida tem que ser pautada nisso aqui. Quando a gente conseguir fazer isso, aí a gente começa a crescer. Então, essas reuniões têm esse objetivo. E o segundo objetivo, que eu quero que fique bem claro nisso, é que nós estamos plantando uma igreja e, com isso, nós precisamos de líderes. Essas reuniões são com esse objetivo. São buscar caras que vão me ajudar a liderar a igreja. Ok? Então, eu esqueci o seu nome, perdão. Tarcísio. Então eu quero dizer que o Tarcísio já começou disparado, que ele foi o primeiro a chegar. Já tá na frente dos demais aí, já foi o único que chegou. Ah não, o Rafael também chegou no horário. Então, mas é isso, quero deixar bem claro isso, porque essas reuniões são para isso. Ok? A igreja precisa de líderes, caras que cuidam da igreja, caras que vão ombrear a causa juntos. E essas reuniões são para isso. Todos vocês estavam domingo no culto? Tava também? Não? Não? Tá. Então vamos dar uma revisada rápida. A gente leu em Efésios e eu quero rapidamente repassar isso aqui com vocês. Efésios 2. E eu vou ficar em pé. A gente leu Efésios 2, do 11 ao 22, basicamente, resumindo assim, tá? Resumindo, resumo do resumo. Efésios 2 fala para nós, desde o início do versículo 1 ali, que o homem, nós, né, vivíamos perdidos, fazendo tudo que é errado. Pecado, transgressão, tudo que é errado. Aí Paulo vai falando isso até o versículo 10. No versículo 11, que foi do que a gente leu em diante, Paulo vai dizer, lembrem-se de como vocês eram. Paulo inicia falando assim esse trecho, lembrem-se. Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que o cristão ele sempre tem que lembrar quem ele era, onde ele estava, o que ele fazia e o que Jesus fez com ele. Quem eu sou agora, mas não por causa da minha capacidade. Quem eu sou agora pelo que Jesus fez em mim. Quem eu sou agora, onde eu estou agora, porque Jesus me colocou aqui, não por nós. Então, dos versos 11, 12 e 13, Paulo vai falar isso. Lembrem-se, vocês eram assim, assim, assado. Vocês faziam isso, isso e aquilo. Estavam afastados de Cristo. Vocês não tinham o Senhor, não tinham as promessas, não tinham povo, cidadania. Não tinham Deus no mundo. E daí ele vai dizer no verso 13, perdão. Mas agora, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, então te liga, isso foi. Agora mudou. Agora aconteceu alguma coisa que mudou isso aí. E é o que Jesus fez. O que Jesus fez. Jesus veio ao mundo, ele reconciliou consigo um povo, ele trouxe para si aqueles que eram inimigos, judeus e gentios, porque o judeu, ele era o povo de Deus, e de fato ele era o povo da aliança. Mas o que acontece com os judeus? Ao passo que eles deveriam ser bênção para as outras nações, a aliança com Abraão vai dizer isso, os judeus eles ficaram reclusos, eles se fecharam em si mesmos, os demais, os gentios, eram cães, não mereciam, não eram bem vistos, e deixa nós aqui, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus, e era isso. Totalmente errado. O que Paulo está dizendo é que tanto judeus quanto gentios, então, estavam em pé de igualdade. Porque se o gentio fez tudo que é errado, o judeu, tendo a lei, tendo a palavra de Deus, fez também o que é errado, o que não era para ter feito, então tá todo mundo errado. Tipo Dilma, assim, né? Ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Tipo isso. Então, Paulo está dizendo isso por quê? Porque quando ele vai falar de Jesus, tem que ficar bem claro que isso é uma obra única. É algo que ninguém conseguiria fazer. Ninguém, jamais
conseguiria chegar nesse nível aqui do que Jesus fez. E aí ele vai dizer que Jesus, ele é a nossa paz. Ele cria a paz. Ele restaura, ele evangeliza a paz, ele comunica a paz às pessoas. E com isso ele cria um povo. Desse povo é o que? É o resultado da união daqueles dois inimigos, judeus e gentios. Aqueles dois que eram inimigos, agora são tornados num povo. A esse povo ele diz que é uma nova humanidade, um novo tipo de homem. Por isso que cristão de verdade, não pode ser igual ao resto. Tem que ser diferente. Nós estávamos falando antes, né? O Tarcísio estava falando do trabalho dele, as denúncias que recebe, os maus tratos que ele vê. Ele comentou de domingo, ele lembrou que eu falei que se 10% da população, só 10%, se convertesse, já faltaria igreja. E a cena seria totalmente diferente, né? Não teria os maus tratos que a gente vê, não teria abandono que a gente vê. Então, o cristão, ele precisa, de fato, ser uma nova humanidade. Totalmente diferente do que era. É isso que Paulo está mostrando para nós. E aí, no finalzinho lá, do 18, 19 até o 22, ele vai mostrar o que nós temos agora em Cristo. Agora, em Jesus, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Nós temos cidadania, nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Ou seja, aquilo que nós não tínhamos, identidade, cidadania, agora nós temos em Jesus. Nós participamos de um povo, é o povo do céu, essa nova humanidade. Esse povo é uma família. Essa família é a família de Deus. E não só isso, mas é um santuário. O que quer dizer? Que Deus habita em nós. Nós éramos inimigos de Deus e agora Deus habita em nós. Tá vendo a volta toda que deu, 180 graus? Mudou completamente o cenário por causa da obra de Cristo. Então hoje eu quero ver com vocês rapidinho, a gente não vai demorar muito, porque eu espero que todos queiram comer carne. Pode começar. Tu consegue assistir depois? Eu te mando. Vai ouvindo ali? Tá. Uhum. Eu quero ver com vocês hoje, então, homens de paz. Eu falei, né? Jesus, ele fez a maior missão de paz que já se tem conhecimento. E nunca haverá outro igual. Como seguidores dele, nós temos que ser homens de paz. Só que como homens de paz, nós temos que estar preparados para a batalha. Então esse é o título que eu dei. Homens de paz preparados para a batalha. E como homens de paz, nós temos que viver prontos. E 3 coisas que eu tomei nota aqui tem que ficar bem claras para nós. Bem claras. E a primeira delas, olhe o versículos 11 e 12 comigo. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, os judeus falando dos gentios, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A primeira coisa que a gente percebe nisso aqui, e homens de paz, homens que seguem a Cristo, devem ter em mente, e nunca esquecer isso aqui, são homens que entendem o seu potencial destrutivo. Homens que entendem que tem um potencial muito grande para destruição. Não é? A denúncia que tu vê todos os dias. O homem, se deixar ele por conta, ele é destruidor. Ele estraga, ele destrói, ele arrebenta, e aqui é tudo. Não estou falando só de coisas, de pessoas, relacionamentos. O homem tem um potencial muito grande para destruir as coisas. Quando Paulo fala ali, ó, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Paulo está fazendo uma referência ao versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz assim, ó, no versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões. Paulo está fazendo referência a esse quando. No passado ali, é esse quando aqui, é nessa época. Nessa época aqui, nós todos, sem exceção, estávamos mortos. Mortos completamente. Mas mortos no quê? Nas nossas transgressões e pecados. Então não tem quem não tenha pecado. Não existe pessoa que possa levantar a mão e dizer, eu nunca pequei. Todos pecaram. A Bíblia diz isso, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então,
o que a gente percebe nisso aqui? Que tem um padrão. Há um padrão de certo e errado. A gente vive num período hoje de relativismo, né? Ah, mas o que é verdade pra ti não é pra mim. Ah, mas tu faz o teu, eu faço o meu. Entendeu? Ah, eu não penso assim. Eu acho que é um pouco diferente. Não. A Bíblia é preto no branco. Tem certo e tem errado. Tem certo e tem errado. O que é certo é certo. O que é errado é errado. E na Bíblia, o certo é mandamento. O que é o certo nós temos que fazer. O que é errado nós somos impedidos de fazer. Que é o pecado. Então, nós temos que ter isso em mente, porque se nós não tivermos, se a gente começar a ceder um pouquinho a esse liberalismo, a esse relativismo, a gente começa a pecar, a gente começa a transgredir a lei do Senhor, e aí a gente não para mais. Por isso que eu falei, o potencial destrutivo. Sempre que tu libera um pouquinho, e com o pecado é bem assim, sabe? Às vezes tu tá passando na rua, tu vê uma mulher bonita vindo, tu dá só uma olhadinha e tu percebe que tu não vai resistir, tu vai olhar de novo. A próxima vez tu vê uma, tu dá uma olhadinha, mas vai aumentando, entende? Vai aumentando. Lutero dizia que isso é ir ofendendo, machucando a consciência. Quanto mais tu faz isso, menos tu vai percebendo o pecado e tu vai cedendo a essas transgressões, a esses pecados, a esse errado. Ou seja, nós temos que ter em mente que nós somos plenamente capazes de piorar tudo. Se deixar por nós, a gente piora tudo. É isso que Paulo diz quando fala, lembrem-se de que no passado vocês eram assim e assado. No passado nós éramos, então, versículo 12, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo dá 5 sem aqui, né? Sem Cristo, sem comunidade, sem aliança, sem esperança e sem Deus. Quando a pessoa perde essa noção de não ter Cristo, não ter salvação, não ter Deus no mundo, é quando cede ao pecado. É quando cede a todo tipo de transgressão. Por que eu estou falando isso? Quanto mais nós acharmos que estamos com Deus e cedermos ao pecado, e cedermos a uma transgressão ou outra, mais a gente está ofendendo a consciência. Lembra o que eu falei? A gente está ofendendo a consciência. Mais nós estamos nos tornando ateístas na prática, sem Deus no mundo. Por quê? Porque a gente crê em Deus. Se nós cremos em Deus, nós necessariamente temos que entender que haverá um dia em que nós prestaremos conta diante desse Deus. Se eu sei isso, eu vou me cuidar hoje. E eu não vou fazer o que esse Senhor não quer. Entendeu? Se eu sei que há um Deus que julgará todas as coisas, então necessariamente eu preciso hoje cuidar daquilo que eu faço, que eu falo, que eu vejo, que eu penso. Porque haverá um dia em que eu vou ter que chegar diante desse Senhor e dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso aí realmente eu fiz. Entende que não faz sentido crer em Deus e fazer tudo que é errado? Não fecha a conta, né? Não bate. Então, se a gente se diz cristão, se a gente crê no Senhor, nós necessariamente temos que fugir do pecado. Fugir daquilo que nos enfraquece. Fugir daquilo que é uma armadilha para nós. Entendeu? Nós necessariamente temos que fazer isso. Nós temos que ter em mente que, sim, se nós cremos em Deus, nós prestaremos conta. Nós temos que viver em justiça, porque haverá um juízo. Nesse juízo haverá ou condenação ou recompensa. E isso molda a nossa vida hoje. Mas isso só acontece para quem realmente crê em Deus. Se a pessoa não crê em Deus, então, cara, e esse é um dos argumentos contra o ateísmo, né? Porque não faz sentido tu viver uma vida socialmente correta se tu é ateu. Se tu é ateu, faz tudo que te dá na telha. Faz o que tu quiser. Porque tu não vai prestar contas, nunca vai ter alguém te pedindo contas daquilo ali. Então faz o que tu quer. Entendeu? O argumento contra os ateus, e eles se batem para responder isso, por quê? Porque eles tentam dizer, não, que
o bom senso, as pessoas agirem corretamente, fazem parte do senso comum. Não, não. Nós temos algo chamado consciência. E isso é que nos molda a vivermos desse ou daquele jeito. Porque nós fomos criados por um ser inteligente, que criou tudo com um propósito. E nós sabemos que a gente tornará a ele para prestar contas disso. Certo? Em primeiro lugar, então, o homem de paz, ele necessariamente entende o seu potencial destrutivo. Ele entende o poder que ele tem para destruir as coisas. Em segundo lugar, o homem de paz, ele segue alguém. Versos 13 ao 18. Olha aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Veja, essa nova humanidade ela é em si mesma, é em Cristo. Não existe nova humanidade afastada dele. Não existe, então, pessoa que age e vive tudo corretinho, certinho, ok, afastada de Jesus. Não existe. Continuando. Fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que Jesus fez o que? Ele criou unidade. Ele pegou todo mundo estava de mal, todo mundo inimigo, judeus, gentios, esses dois com Deus. E ele faz o quê? Ele unifica, ele une, ele aproxima. Por isso que o verso 13 diz que aqueles que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo aproxima. Sem unidade, cada um está puxando para um lado. Se não tem unidade, cada um puxa para um lado. Imagina isso na tua casa. Imagina na tua casa, cada um puxando para um lado. Tu quer a parede verde, tua esposa não, ela quer vermelho. Imagina, o Gabriel tava falando que quer pra VS, daí a Manu vai querer botar lajota. E aí fica nesse pé de guerra. E aí, entende a importância de unidade, pensar junto, pensar igual, pensar um no outro. A igreja é a mesma coisa? Imagina a igreja sem unidade. Imagina a igreja sem que haja esse pensamento de time, esse pensamento de unidade, esse pensamento de que nós somos um time. E é esse pensamento que nós temos que ter na soma. De time. Entende? Não pode haver pensamento de disputa, pensamento de concorrência, pensamento disso, pensamento daquilo. Nós somos um time. Deus pegou algumas pessoas de lá, de Porto Alegre, e disse, ó, agora eu vou trazer vocês pra cá, eu vou colocar vocês aqui em Novo Hamburgo, e vocês têm uma função agora. Lembra do potencial destrutivo? Nós temos todo o potencial de destruir isso que Deus está fazendo. Nós temos todo o potencial de pegar a obra de Deus aqui agora e estragar com tudo. Por isso que nós temos que pensar em unidade, pensar juntos, pensar no bem maior, no bem da igreja. Imagina isso dentro da tua casa. Assim tem que ser na igreja. Ok? Na igreja, ou homens de paz, são homens que lutam pela unidade. É homem incansável na busca pela unidade. Jesus fez isso. Se a gente segue Jesus, nós temos que fazer igual. Lembra do segundo ponto. Oi? A preocupação dele, até em João 17, ele faz a oração sacerdotal, uma das coisas que ele pede. Que sejam um só, como eu e tu fomos um. Somos um. Na igreja nós temos que ter esse pensamento. Unidade. Nós somos um time. Nós somos um time. Segunda coisa, de homens de paz que seguem alguém, é paz. E aqui vem o principal do que eu falei no título, homens de paz preparados para a batalha. Porque nós estamos lendo Efésios, né? A gente está lendo Efésios capítulo 2. Mas se tu passar aí 4 capítulos, lá do capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer o quê?
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai continuar falando por quê? Porque nós temos uma guerra espiritual. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E aí ele vai falar sobre o escudo da fé, o capacete da salvação. Paulo vai falar de uma armadura completa de soldado. Por quê? Porque nós estamos numa batalha. A vida cristã, a vida de igreja, não é uma festinha, não é só churrasco. A vida cristã é uma guerra. Tem demônios que nos odeiam. Tem alguém chamado diabo. E esse ser nos odeia. Ele quer o nosso mal. Ele quer nos destruir. Ele quer ver cada um de vocês fraco. Ele quer ver cada um de vocês abatido, frustrado, depressivo. Porque isso tira a força, tira o vigor. Isso te deixa para baixo. Quanto mais assim, menos condições tu tem de ficar em pé com uma armadura. Entendeu? Homens de paz, eles estão preparados para a batalha. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter em mente de que nós estamos numa guerra espiritual. Há, sim, demônios que nos odeiam, que odeiam nossas casas, odeiam nossas vidas, odeiam nossas famílias, odeiam nossa igreja e vão fazer o possível para destruir isso aqui. Vocês viram semana passada. Domingo agora foi nosso primeiro culto aqui. Olha tudo o que aconteceu na semana ali. Crianças adoecendo, imprevistos. Tudo que aconteceu, porque o diabo não quer isso aqui. Ele não quer isso aqui. Isso aqui é uma obra de Deus. E o diabo não quer isso. E ele vai atacar quem? Nós. O diabo não vai atacar Deus. Vai atacar nós. Ele vai nos atacar. Por isso, estejam fortalecidos. Tem um provérbio latino, do latim, que diz assim: Si vis pacem para bellum. Se tu quer paz, prepara-te para a guerra. Se tu quer paz, te prepara para a guerra. Essa é a nossa vida. É isso que Paulo fala lá em Efésios 6, do 10 ao 20. Nós estamos numa luta espiritual. Mas aí eu pergunto para vocês estão tendo luta contra o pecado de vocês? Está havendo luta contra a fraqueza de cada um? Vocês estão fazendo guerra, porque o termo bíblico é esse, é guerra contra aquilo que te destrói? Não adianta tu ter uma fraqueza, um pecado, e tu, que coisa, caí. Não é essa a postura de um cristão quando cai. Um cristão, quando cai, ele faz como Davi, ele se arrepende no mais profundo. Depois que passa, ele se levanta e vai de novo. É guerra. É guerra. Nós temos que fazer guerra contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas. Eu falei, o diabo ele vai atacar nós. Por quê? Porque homens fracos não lutam. Lê a Bíblia desde o início e tu vai ver que, olha, por exemplo, o exército de Gideão. O que Deus fala lá? E isso estava na lei já. Aquele que recém casou não vai para a guerra. Vai aproveitar 1 ano com a esposa. O que recém plantou não vai para a guerra. Vai cuidar da sua lavoura. O que recém comprou uma junta de boi também vai. Quem é covarde também não fica aqui, vai embora. Por quê? Porque o covarde não é só ele que vai se dar mal. Ele vai infectar todos os demais. A covardia, ela é contagiosa. Homens fracos não lutam. E aqui é o termômetro para nós. Como está a tua luta contra o pecado? Como está a luta de vocês contra o pecado? Entende? Se tu tá convivendo com o teu pecado, eu vou ver ainda, sei lá. Esse já é um termômetro. Tu tá fraco. Tu tá muito fraco. Tu precisa te fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Faça guerra contra o pecado. Homens de paz, então, eles enfrentam seus inimigos e os vencem. Foi isso que nosso Senhor fez. Paulo vai escrever aos Colossenses, está lá no 2:15, que Jesus ele destruiu, ele venceu os inimigos dele, expondo-os ao ridículo, Colossenses vai dizer. Jesus derrotou e expôs os inimigos dele, os demônios, o diabo e os demônios, ele expôs eles ao ridículo. Jesus fez isso, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós seguimos o nosso Senhor imitando tudo que ele fez. Além disso, homens de paz que seguem alguém, eles lutam por uma nova humanidade.
Qual é o segundo maior mandamento? Amar o próximo? Como assim mesmo? Ou seja, eu tenho que querer o bem do outro. Eu tenho que almejar o crescimento do outro. Essa nova humanidade, ela ocorre de uma forma. Deus é sobrenatural. Deus, ele é todo poderoso. Ele pode fazer acontecer num estalar de dedos? Pode. Mas ele estabeleceu uma regra, e via de regra é assim, desse jeito. Como? Conversão, santificação. Então, quando Deus quer que o Daniel cresça, Deus vai fazer o quê? Com que ele esteja perto de pessoas que ajudarão ele no crescimento e enviará lutas, provações, para que por meio disso o Daniel seja fortalecido. A nossa função é o quê? Ajudar, fortalecer, capacitar, animar, encorajar. Tá. Então, quando eu quero amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que lutar por essa nova humanidade em vocês. E assim, reciprocamente. Uns aos outros. Entendeu? Jesus criou um novo tipo de homem, uma nova criatura. Por isso Paulo vai dizer que nele nós somos nova criatura, ou nova criação. Só que isso ocorre e vai progredindo à maneira que nós vamos convivendo na igreja e sendo santificados. Deus pode, em um caso ou outro, fazer amadurecer de uma hora para outra um cidadão? Claro que pode. É óbvio que pode, ele é soberano. Mas via de regra não é esse o jeito que ele faz. Via de regra ele coloca nós junto de outras pessoas igualmente pecadoras, com seus pecados, com dificuldades, e ali eles vão se ajudando e vão crescendo juntos. Então, homens de paz, eles lutam por uma nova humanidade, um novo tipo de homem. Eles querem o crescimento do outro. Além disso, eles buscam o crescimento do outro. Filipenses, capítulo 2, Paulo vai dizer, né, quando ele fala assim, tende em vós o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, tal, tal, tal. Sabe aquela passagem? Linda aquela passagem. Antes disso, o que ele fala? Versos 13 e 5. Vamos ler. Filipenses 2, versos 3 ao 5. Alguém acha aí e lê, por favor? Filipenses 2, do 3 ao 5. NVI, tá? NVI? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Até o 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Entendeu? Não basta só eu querer o crescimento do outro e não fazer nada. Eu tenho que ter interesse pelo crescimento do outro. Eu tenho que ver vocês como superiores a mim. E como isso na igreja é lindo demais, eu sei que não vai ficar assim, porque vocês vão me ver como superior a vocês. Entende? Cada um parte do princípio de que é inferior aos demais. Isso faz com que eu busque mais para ti e vocês vão para mim. E assim vai acontecendo. Essa dinâmica de igreja é uma coisa impensável no mundo. Essa dinâmica que Jesus coloca aqui pela pena de Paulo é uma coisa que no mundo tu não vai, no mundo é totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Né? Totalmente o contrário. É um esfaqueando o outro pelas costas, é um traindo o outro, abandonando, né? Acabou de falar, o Tarcísio falou para nós antes do caso de dos pais que abandonaram um filho que é usuário de drogas com 8 cachorros, simplesmente deixaram para trás e ó. Por quê? Porque eles, não estava bom para eles, então sai fora. Entende? Na igreja isso é o contrário. Tu vai cuidar do interesse do outro. Se não tá bem, eu vou te ajudar. O que tá acontecendo? Vamos conversar. Eu vou tentar te ajudar. É emprego? É o que? Doença? Vamos se ajudar de alguma forma. Porque eu não tô pensando no meu interesse. Não que eu não possa. Veja o que Paulo diz ali, ó. Não pensem unicamente nos seus interesses. Eu vou levar em conta meu interesse, mas nunca subestimando o do outro. Entendeu? Cara, na igreja isso é demais. Que coisa linda é a igreja do Senhor. Eu amo a igreja por causa disso. Eu amo a igreja. Homens de paz, então, não andam sozinhos. Eles seguem alguém. Eles seguem um Senhor. Mas não só isso. Eles fazem com que outros também sigam.
Eles fortalecem outros caras para seguirem juntos. Em terceiro lugar, então, em primeiro a gente entende que nós temos um potencial destrutivo. Em segundo lugar, nós sabemos que precisamos seguir alguém. O texto mostra bem quem nós devemos seguir. Quem veio e fez essa missão de paz. Agora vamos seguir o que ele fez. Em terceiro lugar, homens de paz sabem quem são. Versos 19 ao 22. Assim, achou aí, Francisco? Efésios 2, 19 ao 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele quem? Jesus. Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Homens de paz, eles sabem quem são, porque em Jesus nós temos uma identidade. Nós sabemos quem ele é, quem nós somos e o que temos que fazer. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Sabe aquela vida que eu falei antes, sem Deus no mundo, faz o que quer? Nós não somos mais assim. A vida sem rumo não faz sentido. Não faz sentido tu ter uma vida em que tu não tem um norte. Tu não sabe o que tu tá fazendo. Não faz sentido uma vida em que tu não tem uma progressão pensada. O quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Homens de paz, eles sabem quem são e sabem o que devem fazer. Homens de paz sabem quem são e o que devem fazer. Além disso, versículo finalzinho do 19. São concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos quer dizer que nós somos parte do quê? Da igreja. Isso aqui é a igreja? Amém. É a igreja do Senhor. A igreja é a coisa mais linda da terra. Falei uma vez numa pregação lá na Vintage. A igreja é o corpo de Cristo. Daí vem o nome soma, né? Soma, corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, nós conseguimos ver Jesus hoje? Na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é a parte visível de Jesus hoje. Entendeu? A igreja hoje é a parte visível de Jesus na terra. É a coisa mais linda que pode existir no mundo, então. Ah, mas tem defeito, a igreja tem problema. Tem, é óbvio que tem. É cheio de pecador. Ainda assim, é a coisa mais linda que existe nessa terra. Nada se compara com a igreja. Nada. E aí? Nada se compara com a igreja do Senhor. Isso quer dizer que, se nós somos concidadãos dos santos, sabemos o que é a igreja e que nós estamos nela, nós temos que nos doar por ela. Nós temos que nos doar pela igreja. E como que a gente faz isso? Bem-vindos, estamos numa plantação de igreja. Acharam no que doar suas vidas. Temos um propósito. Nós estamos numa plantação de igreja. Nós vamos doar nossas vidas por isso. Como? Servindo, trabalhando, cuidando. Ah, mas eu não sei o que fazer. Bom, a gente sabe o que fazer, é só vir. Nós sabemos o que fazer. Agora, semana que vem, as mulheres vai ter uma reunião. Elas estão extremamente empolgadas. Elas estão numa pilha de nervos, porque vai ter uma reuniãozinha delas, coisa mais singela. Mas, cara, é função nossa contribuir para que elas tenham um melhor. É início. Provavelmente nós vamos daqui a alguns anos olhar que coisa mais feia era aquela decoração, que coisa mais improvisada. Mas hoje, para elas, é a coisa mais linda do mundo. Elas estão convidando pessoas, elas estão empolgadas. Nós temos o mínimo que a gente pode é fazer o possível para que elas tenham uma boa reunião. A gente viu domingo que vai ser pequeno aqui. Nós temos que começar a procurar um prédio.
Nós temos que começar a pensar nisso. Nós temos que começar... Isso é doar a vida. A gente não é mais tu pensar só no teu boleto. Há uma igreja agora. Nós temos que nos preocupar com ela. Por quê? Porque mais pessoas vão vir. Mais pessoas que vivem essa vida desgraçada que o Tarcísio vê todo dia. Pessoas que abandonam suas famílias. Pessoas que vivem o caos. Pessoas que estão numa desgraça. A gente precisa ajudar a acolher essas pessoas. Elas vindo, agora elas vão começar a procurar. E outras virão. E Deus vai continuar mandando, e Deus vai... Se tem uma certeza que eu tenho essa certeza, é que isso aqui vai crescer. Porque não é nosso, é Deus. É Deus. A nossa função é doar a nossa vida nisso aqui. Doar a vida pela igreja do Senhor. E a igreja é a parte visível de Cristo. Ou seja, isso aqui, pequenininho, do jeito que é. Aqui, nossa primeira reunião de homens. A primeira delas, pequenininha, coisa mais simples. No reino espiritual é muita coisa. Isso aqui, podem ter certeza. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui, o diabo odeia, ele não quer isso aqui. Ele não quer que caras venham aqui ouvir que eles têm que assumir o seu boleto, assumir sua responsabilidade, voltar para casa, cuidar das suas famílias, não trair suas esposas, servir a igreja. O diabo não quer isso aqui. Ele não quer que vocês ouçam isso aqui. Ele não quer. Mesmo assim, aqui, nós, numa roda de amigos aqui, ele não quer isso aqui. A igreja é isso. Homens de paz sabem quem são e por quem viver. Nós sabemos por quem nós vamos viver. Por quem nós devemos viver. Além disso, nós somos uma edificação. A igreja é onde Deus habita. Cara, isso aqui é sensacional. Olha o que eu falei no início. Nós éramos inimigos de Deus. Esquece por um segundo o que aconteceu no meio, tá? Nós éramos inimigos de Deus. Fechou o olho, piscou, abriu o olho. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Que aconteceu? Que aconteceu aí? Nós éramos inimigos, afastados de Deus. Nós tínhamos a ira de Deus sobre nós. A Bíblia fala isso, Paulo vai falar isso. Nós tínhamos a ira de Deus, inimizade contra Deus. Agora, alguém faz alguma coisa, pum, Deus habita em nós. E Jesus mesmo, esse que veio e fez alguma coisa, ele diz, João 14, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Deus mora em nós, nós somos morada, a habitação de Deus. Deus mora em nós. Se nós somos a habitação de Deus, morada de Deus, nós temos que ser bons mordomos. Se Deus habita em nós, Deus habita na igreja, na totalidade, mas Deus habita individualmente também, cada um. Se é assim, nós temos que ser bons mordomos. A começar pelo nosso corpo. Falava pro Gabriel na reunião de oração, foi o que eu falei, né? Se eu não me engano. Por que a gente vai no médico? Ah, porque eu tô com dor, porque eu quebrei o braço. Sim, também, mas não é a principal razão. A principal razão de a gente ir no médico é porque nós somos bons mordomos, a gente quer cuidar bem disso aqui. Entendeu? A gente quer cuidar bem do corpo, da saúde. Eu sei, vocês estão olhando pra mim e estão dizendo, não tá tão bem assim. Eu vou cuidar, 2024 vocês vão ver. Finalzinho de 2024 a gente volta a falar. Daqui um ano, me deem um ano. O shape vai vir. Vai vir. Eu vou estar pregando pra vocês assim já. Nós temos que cuidar bem do corpo. Porque nós somos mordomos. Se tu for pensar, isso aqui não é nosso. É de Deus. Deus concedeu isso pra nós. Se Deus concedeu, nós vamos ter que prestar contas. Ok? Como bons mordomos, nós temos que gerenciar bem nosso tempo. Isso quer dizer que a gente não pode perder um dia inteiro numa rede social, passando os rios. A gente tem que passar tempo com a família. A gente tem que ter tempo estudando a palavra de Deus, lendo as escrituras, tempo orando. Nós temos que ter tempo de jejum. O nosso tempo tem que ser bem administrado, porque nós somos mordomos. Deus nos deu, ele olhou para nós e disse, 24 horas, isso é o suficiente para um dia para ti. Nós não temos como aumentar ou diminuir esse tempo. 24 horas é o que nós temos. Então vamos organizar bem para aproveitar essas 24 horas. Deus olhou para nós e ele pensou, não, eu vou te dar 24 horas. Isso aí é mais do que bom.
E a gente tem que usar bem esse tempo. Não tem como nós desperdiçarmos. A vida ela é curta. A gente tem um tempo definido. A gente tem... Por isso que Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Nós falávamos esses dias, o Dani e eu, sobre os filhos, né? Cara, a minha filha mais velha está com 11 anos, vai fazer 12 agora em fevereiro. Eu tenho uma janela de oportunidade. Deus me deu esse tempo. Daqui a alguns anos eu já não consigo mais dobrar minha filha. Eu não consigo mais educá-la para que ela entenda a vida como eu quero que ela entenda. Como as escrituras mandam que eu ensine a ela. Eu tenho uma janela de oportunidade. Se eu passar esse tempo aqui, eu perdi. Não volta mais. E eu imagino o Tarcísio olhando pro Chico, o desespero que deve ser. Olha o tempo que perdeu. Agora ele quer aproveitar a janela. Nós temos uma janela de oportunidade. Se eu não aproveitar bem para educar as minhas filhas, eu tenho uma janela de oportunidade. Eu tenho uma vida que vai ter um fim. O tempo com a minha esposa é esse que eu tenho. Eu não vou ter outro depois. Eu não vou ter como prorrogar isso aqui. Eu não tenho. É o tempo que eu tenho. É hoje, é agora. Por isso Jesus falou, importa cada dia o seu próprio mal. Vive o hoje. Administra bem o teu tempo. Administra o que tu tem. Tu é um mordomo. O tempo não é teu. Deus te deu. Então cuida bem dele. Além disso, tu tem que cuidar bem dos teus talentos. Cada um de nós aqui, Deus deu capacitações, capacidade. Alguns são melhores numa coisa, outros noutra. E isso que tu tem de capacidade, tu tem que usar bem. Olha quantos têm inteligência, mas fazem o quê? Criam golpes. Ah, é o golpe do Pix. É o golpe do sequestro. Cara, são pessoas que conseguiram pensar naquilo ali, formular de um jeito que faz acontecer. É ou não é? Só que usam pro mal. Deus deu capacidade mental, Deus deu inteligência, Deus deu esperteza e a pessoa usa pro mal. Deus deu condições de uns serem melhores músicos que outros. O Kennedy toca muito melhor que todos nós. Imagina ele tocando pagode. Não tem como, né? Pagode é um desperdício, né? Não tem como. Concordo, não dá. Imagina fazer alguma coisa mal feita. Entende? Ou que seja qualquer outro talento, condições que tu tem de fazer bem feito algo. Tu tem que fazer bem o que Deus te deu de condições. E assim como as tuas posses. Seja teu carro, tua casa, teu dinheiro, teu cartão de crédito, seja o que for. Tu tem que usar bem hoje. Tu é um mordomo. Deus não te deu porque é teu, porque tu merece. A tua carteira, teu talão de cheque, você vai falar, não, esquece. Teu cartão de crédito não é teu, é do Senhor. Então tu imagina, tu tem uma família em casa e, cara, eu tenho visto isso direto. Tem a família em casa, o que o cara faz? Ele sai, ele vai usar num puteiro, ele vai usar no bar, vai encher a cara, volta pra casa, ainda briga. Né, Dani? O Dani viu isso acontecer. E aí? E as posses que o Senhor deu, que eram para ser bem usadas? Haverá um dia que nós vamos prestar contas disso. O que tu fez com o teu dinheiro? A parábola dos talentos está aí para mostrar para nós. Haverá um dia de prestação de contas. A gente não pode viver com isso fora de mente. Não podemos esquecer isso. Nós somos mordomos. Homens de paz sabem quem são e o privilégio que têm. Por isso eles são bons mordomos. Concluindo, estou encerrando já. Sem Jesus, a gente segue sendo aqueles sem, sabe? Aqueles caras que não têm, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, sem alianças. Sem Jesus nós somos esses caras, esses sem salvação. Cara, Jesus fez a parte mais difícil. Jesus fez a parte mais difícil. Viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e foi pro céu. Agora ele está lá governando. Eu acho que a gente não consegue fazer nada disso, né? Jesus, ele fez a parte mais difícil que tinha. A nossa função é crer nele e viver de acordo com isso. A nossa função é só essa. É crer nele e viver de acordo com o que ele manda. Só. E ainda assim a gente faz cagada, por isso que eu falei do potencial destrutivo.
A nossa função é essa. Entendeu? Nós temos que viver bem isso aqui. 3 coisas, então, do homem de paz, que está pronto para a batalha. Ele sabe o seu potencial destrutivo. Ele segue alguém. E ele... Terceiro, esqueci. Sabe quem é. Exatamente. Certo? Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor nos ajude a sermos esses caras? Bora? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a parte mais difícil o Senhor já realizou. Tu nos deu teu filho veio viver uma vida que nós não conseguiríamos nem em 1 milhão de anos, viveu sem pecado, morreu uma morte horrível de cruz, que nós, mesmo que morrêssemos, não conseguiríamos adquirir a salvação. Jesus adquiriu a salvação para nós e nos concedeu agora acesso a ti, a tua família, a uma vida contigo, nos garantiu acesso a tudo que é do céu. Hoje tudo que é do céu é nosso. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Deus, porque a parte mais difícil já foi feita. Ajuda-nos tão somente, Senhor, para que a parte mais fácil, que ainda assim para nós é muito difícil, seja realizada com eficácia. Dá-nos teu Espírito Santo, fortaleça-nos, para que a nossa vida, a vida cristã, a vida de salvação, a vida do homem de paz, seja feita, Senhor, de acordo com o teu querer. Que nós venhamos saber, Senhor, sempre lembrar, como Paulo disse aos cristãos de Éfeso, lembrem-se, que nós possamos sempre lembrar quem nós somos se não tivermos Jesus. Ajuda-nos com isso, Senhor, que nós venhamos lembrar desse potencial destrutivo que temos por causa do pecado. Ajuda-nos, Senhor, também para que venhamos sempre ser seguidores de Jesus, esse homem de paz por excelência, esse que veio e realizou a paz, evangelizou a paz, e mais do que isso, ele é a nossa paz. Ajuda-nos com isso. E também ajuda-nos, Senhor, a entendermos quem nós somos hoje em Cristo, o que nós temos que fazer com isso, a forma de viver que te agrada, a forma de viver que auxilia os irmãos a crescerem espiritualmente. Ajuda-nos com isso, Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, e eu agradeço a Ti, no bendito nome de Jesus. Amém.